Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, tenho aqui ao meu lado Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos para mais um Pauta, então. Gente, na semana passada, mais de 8 mil indígenas ocuparam Brasília. Entre os dias 22 e 26 de abril, representantes de centenas de etnias e grupos de todo o país acamparam na esplanada dos ministérios, no 20º acampamento Terra Livre, que marca a luta dos povos originários pela demarcação de terra, pela garantia de direitos e proteção, e que acaba sendo também um espaço para as ainda necessárias denúncias das inúmeras violências sofridas pelos indígenas no Brasil. O ATL desse ano trouxe reivindicações específicas direcionadas aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Mais uma vez, o acampamento pautou a luta contra o marco temporal, tese que diz que os indígenas só teriam direito à demarcação das terras em que estavam ocupando, ali na data da promulgação da Constituição. Para fazer frente a essa tese que ataca diretamente o direito dos povos aos territórios, o lema do ATL foi: "Nosso marco é ancestral, sempre estivemos aqui". Para além de toda a agenda de discussões e marchas do evento, essa frase "sempre estivemos aqui" é emblemática e nos lembra também da extensão de todo um mundo indígena do qual a gente, não indígena, sabe ainda muito pouco. Isso inclui o grande número de indígenas isolados ou de contato recente que vivem no nosso país. No Brasil, a gente tem a maior quantidade de grupos, povos que vivem em isolamento, ou seja, sem ter contato com a sociedade que se criou em volta de seus territórios. Para a gente ter uma ideia, de acordo com a FUNAI, hoje no Brasil existem 114 grupos indígenas isolados, a grande maioria vivendo nas áreas da Amazônia Legal. Esses povos também sofrem diversos ataques com seus territórios. Em 2022, por exemplo, foram constatadas invasões, danos ao patrimônio em pelo menos 36 terras indígenas, onde existem registros de 60 povos isolados, de acordo com os dados da equipe de apoio aos povos livres EAPIO-CIMI. As maiores ameaças vêm de criminosos ambientais, através do garimpo, do desmatamento, da exploração madeireira, das grilagens de terras, da criação de gado, da caça e pesca ilegais. Ainda segundo o relatório da CIMI, Conselho Indigenista Missionário, a FUNAI tem 86 registros de povos isolados não confirmados e, portanto, invisíveis para o Estado. Sem informação sobre as possíveis situações de violência que estão expostos e sem medidas de proteção, muitos desses povos podem estar sofrendo genocídios atualmente. Para trazer um panorama sobre esses povos e os riscos que enfrentam e que tipo de proteção precisam, o Pauta hoje recebe o indigenista Antenor Vaz. Físico, educador e sertanista, o Antenor Vaz atuou nas políticas públicas para índios isolados e de recente contato na Amazônia brasileira pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, desde 1987. Foi coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari entre 2006 e 2007 e atualmente ele é consultor internacional para metodologias e políticas de proteção aos povos indígenas isolados e de recente contato, além de pautar o tema dos isolados em seu canal de notícias, o AV Isolados. A gente já vai para esse papo fundamental, mas primeiro aqueles recados importantes. Curta ou siga o Pauta nos tocadores de podcasts e nos ranqueie com 5 estrelas na Apple e no Spotify. Isso ajuda demais na nossa visibilidade. Continue também enviando comentários para a gente no Spotify e em outros tocadores, porque a gente gosta muito quando vocês interagem e comentam sobre os episódios. Isso nos ajuda a manter o programa cada vez mais interessante para vocês. E se você gosta dos temas e entrevistas que a gente traz aqui e quer que mais pessoas conheçam, o boca a boca ou o zap zap são as formas mais eficientes. Compartilhe nas suas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, indica para os amigos e colegas de trabalho, que é por causa disso que o Pauta segue crescendo. Por fim, vale lembrar que esse podcast, assim como as reportagens da Pública, só existem graças ao apoio das pessoas que contribuem no programa de aliados. Com um apoio financeiro mensal, você ajuda a manter o nosso trabalho. Se isso faz sentido para você e se você quer conhecer mais sobre como nos apoiar, acesse aliados.apublica.org e lá você vai ter mais detalhes. A quem já é aliada, aliado, aliade, a gente agradece demais. Bom, então, recados dados, agradecimentos feitos. Antenor, muito obrigado de aceitar nosso convite e estar aqui para gravar esse programa. É um prazer te receber. Eu que agradeço, Clarice, é um prazer enorme estar participando desse podcast.
Antenor, então aqui para começar a nossa conversa, queria pedir para você nos contar um pouco um panorama, um cenário geral sobre os povos indígenas que vivem em isolamento no Brasil. Que povos são esses? Por onde vivem? O que a gente sabe sobre eles? No Brasil são 1.700.000 indígenas, né, do último censo do IBGE. Nesse levantamento do IBGE, não foram contabilizados os povos indígenas isolados e talvez foram contabilizados os povos indígenas de recente contato. Agora, os povos indígenas isolados são considerados os povos ou segmentos de povos e tem casos de uma única pessoa, né, que não mantém contato regular com a população majoritária, ou seja, eminentemente com a população que está no entorno de onde eles vivem, né? Mas eles também tendem a evitar contato, qualquer tipo de contato com pessoas de fora do seu grupo. Então, esses são os povos indígenas isolados, né? Esse termo isolado, ele não é um termo unânime, né? Mas a partir de um documento de 2012, que foi editado pelo Alto Comissionado das Nações Unidas, né, que são as diretrizes de proteção para os povos indígenas isolados da América e do Grande Chaco, se convencionou usar esse termo povos indígenas em isolamento. Então, esses povos, eles são, na sua maioria, remanescentes de povos que, desde a colonização, estabeleceram relações traumáticas com o seu entorno. E, por essa relação traumática, eles decidem se isolar. E aí passam a rejeitar relações permanentes ou contínuas com o seu entorno. Então, esse é o que a gente chama de povos indígenas isolados. Por outro lado, existem os povos indígenas que são considerados em situação de contato inicial e que no Brasil a gente chama povos indígenas de recente contato. São considerados de recente contato os grupos indígenas que estabeleceram contato recente com indivíduos da sociedade nacional e também com grupos indígenas submetidos a situações de alta vulnerabilidade. Então, os povos indígenas considerados de recente contato, são aqueles que estabeleceram contato muito recentemente, ou seja, a partir de uma questão temporal, mas também são povos que estão submetidos a um conjunto de vulnerabilidades que os tornam muito difícil de uma relação com a comunidade envolvente. Onde estão esses povos? No Brasil, o dado oficial da FUNAI são 114 registros de povos indígenas em situação de isolamento. É bom ressaltar que esse dado da FUNAI, a última informação da FUNAI, ela foi divulgada em 2017. E, portanto, de 2017 para cá, no mínimo 3 grupos já foram confirmados, mas eles não estão inclusos nesses 114 registros. Abrindo um detalhe de que desses 114 registros, apenas 28 são confirmados. Isso significa que existe 86 registros de povos isolados no Brasil que não se tem notícia alguma. Então, é muito provável que algum desses registros hoje já estejam extintos, né? Isso a nível de Brasil. Agora, não só a FUNAI faz levantamento do quantitativo de registro de povos isolados. O ISA tem um levantamento que eles relacionam 120 registros, o CIMI relaciona 117 e a COIAB tem uma relação também que dá um quantitativo de 120 registros. Desses registros, 114, 36 estão dentro de terras indígenas. Os demais estão fora. Isso significa que eles não têm a menor garantia ou proteção. Eminentemente, 99% dos registros desses povos isolados, os confirmados e os não confirmados, ou por confirmar, eles estão localizados na Bacia Amazônica, no Cerrado e no Chaco paraguaio e boliviano. Antenor, você fala em registros dos indígenas isolados. Mas como é que são feitos esses registros? Como é que acontece na prática a verificação desses grupos? No caso da FUNAI, né, e também em qualquer país da América do Sul, um conjunto de informações vão chegando no aparato do Estado, né? No Brasil, o primeiro levantamento que foi feito foi em 1989, quando
a Diretoria de Índios Isolados, que naquela época se chamava assim, promoveu um levantamento em toda malha da infraestrutura da FUNAI. Antigamente eram as superintendências e as coordenações regionais, solicitando informações sobre a presença de índios isolados. Com isso, se gerou uma primeira listagem com 87 registros. O que é que chega na FUNAI, por exemplo? Chega que um determinado grupo indígena que mora numa determinada terra indígena estava caçando, avistou ou ouviu gritos, ouviu evidências que podem ser rastros, podem ser acampamentos abandonados, fogueiras, tapagens em caminhos, que são evidências que não são desse povo que mora naquele território. Se não são eles, são outros. E quem são esses outros? Então, a partir daí, a FUNAI começou a montar um banco de informações que passou a monitorar essas informações. Isso acontece também por, às vezes, uns sobrevoos que são feitos, muitas vezes pilotos que andam pela região amazônica ou pelo Cerrado, eles começam a perceber determinadas aldeias ou roças e eles informam para a FUNAI e a FUNAI diz, mas aí nessa região, com as coordenadas que ele passa, não temos informação de grupos contatados. Portanto, isso passa a ser também um registro. Esses registros, eles podem ser classificados de diferentes formas. Se existiu expedição no mato, que confirmou a existência e produziu documentos que incontestes, esse registro passa a ser um registro confirmado. Existe um grupo de registros que estão em estudo. E existe uma terceira categoria de registros, que são os registros que não estão ainda em processos de estudo. Ou seja, são os registros por confirmar. E isso, de uma certa forma, é o que acontece em toda a América do Sul também. Nos 8 países da América do Sul, onde existem registros de povos indígenas isolados. E Antenor, você fala, né, de como se dão os registros dos povos isolados, daí eu queria entrar um pouco mais na dimensão prática do trabalho com esses povos, no seu trabalho na FUNAI, com identificação e monitoramento de isolados. Você podia contar um caso para nós, um episódio que te marcou, que pode nos ajudar a entender a complexidade do trabalho com esses povos? Minha atuação junto aos povos indígenas isolados passou a se dar a partir do início dos anos 90, né? Eu fui convidado para participar de um trabalho que já fazia 6 meses que tinha iniciado sobre a localização para identificar a existência de povos indígenas isolados dentro de uma reserva biológica que fica no estado de Rondônia, próximo da fronteira com a Bolívia. Essa reserva biológica fica próxima do rio Guaporé. Chama-se Reserva Biológica do Rio Guaporé. E existia um conjunto de informações na FUNAI sobre a existência de povos indígenas isolados dentro dessa reserva biológica e, no entanto, também chegava para a FUNAI um volume enorme de informações de que essa reserva biológica estava sendo invadida principalmente por grileiros e por madeireiros, né? Então, foi constituída uma frente de proteção. Hoje em dia, essa frente se chama Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, e se constituiu uma equipe que adentrou na reserva biológica, instalou um acampamento base e iniciou um processo de investigação na selva, que seria o quê? Procurar evidências ou vestígios que confirmassem ou não a presença desses povos isolados. A primeira confirmação bastante realista que se conseguiu era que dentro dessa reserva, a despeito de ser uma reserva que tem a legislação mais rigorosa, ou seja, numa reserva biológica você não pode nem retirar nem introduzir nenhuma espécie. Que constatou-se inicialmente que dentro dessa reserva já se tinha retirado em torno de 80 mil árvores de mogno e cerejeira. E o trabalho da equipe, inicialmente, foi adiantar-se para além de onde estavam os madeireiros para criar uma barreira e iniciar um trabalho de averiguação para
reconhecer ou não a existência de um grupo isolado. E não se demorou muito e foi constatado a presença desses povos indígenas isolados. Esse trabalho se dá como uma equipe composta por, na época se chamava sertanistas, indigenistas e também com indígenas da região, principalmente com a perspectiva de que alguém que possa compreender a fala em um caso de um contato inesperado. Mas também a presença dos indígenas se dá porque eles são os verdadeiros conhecedores da floresta e eles conseguem identificar na floresta o que é vestígio de uma anta, o que é vestígio de um cateto, de um porco do mato, de um caititu, de uma cobra, mas também eles conseguem identificar vestígios humanos na floresta. Então, é essa união da compreensão dos sertanistas e indigenistas não indígenas com os povos indígenas que levou lá nessa região a confirmar, a partir de um trabalho que durou 4 anos e meio, se confirmou a existência e foi possível fazer um mapeamento geral dos acampamentos que esses povos realizavam na floresta, dos caminhos que a gente chamava os varadouros desses povos indígenas, e tudo isso foi mapeado junto com o estudo etnográfico da região, do complexo cultural. Foi possível, a partir de um trabalho de 5 anos, criar um grupo de trabalho para a identificação e homologação da terra indígena. Essa foi a primeira terra indígena no Brasil, que ela se chama Terra Indígena Massaco, a ser demarcada para um povo onde lá só vive povos indígenas isolados. Foi a primeira terra indígena a ser demarcada. E eu te conto um detalhe que foi muito interessante, porque toda a legislação referente à definição territorial de uma terra indígena, ela, a partir da portaria 1775, ela tem como princípio básico a consulta aos povos indígenas. Ou seja, o antropólogo pode fazer seu estudo etnohistórico, sociológico, de todo o complexo do universo do povo ao qual quer definir uma terra indígena, mas ele precisa conversar com os indígenas. É o imperativo da lei. Só que como é que você vai conversar com os povos indígenas se eles são isolados? Entrou uma questão séria, porque vai fazer o contato, mas a política é não fazer contato. E quando se constitui o grupo, a partir da análise da antropóloga, que pegou todo o levantamento de 5 anos da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, informando sobre os povos indígenas isolados, ela disse: aqui não há necessidade de conversar com os indígenas, só há necessidade da antropóloga visitar alguns locais que a equipe já visitou para confirmar as informações. Então, com isso, se rompeu um paradigma, ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, se demarcou uma terra indígena e se homologou essa terra indígena a partir das informações levantadas em campos que confirmavam de forma cabal a existência de um povo indígena isolado. Tá? Isso é um passeio muito rápido, né? Mais à frente talvez a gente possa contar algumas questões, algumas situações, como que vive uma equipe que trabalha em campo, né? Procurando vestígios sem importunar esses indígenas, né? Porque cada avistamento que acontece é uma situação de temor para esses povos indígenas, né? E hoje a política da FUNAI e do governo é de não contatar os grupos indígenas que vivem em isolamento, né? Ou seja, não promover o que no passado se chamava pejorativamente de pacificação. Mas isso na história da relação do nosso Estado com os indígenas é uma coisa super recente, né? Como que a gente chegou nisso? Você pode dar uma noção histórica sobre os contatos entre indígenas e não indígenas e o Estado? A gente sabe que o Brasil inicialmente era colônia, né? A partir de 1500 virou colônia de Portugal, e durante esse processo da colônia e do império, a política indígena transitava entre uma questão da mão de obra e a questão de terra. Ou seja, no império e na colônia, os indígenas eram vistos pelos colonizadores como mão de obra ou como aqueles que impediam o acesso à terra.
Como os indígenas inicialmente aceitaram trabalhar para os colonos, mas imediatamente abandonaram essa questão, eles passaram a ser um entrave. E o debate naquela época girava: se extermine esses povos ou vamos amansá-los, vamos civilizá-los. E naquela época, toda a colônia transferiu essa ação para a igreja. Já em 1910, com Rondon, quando se criou o SPI, continuou essa concepção, ou seja, vamos fazer o contato porque é a melhor maneira de proteger esses povos, tá? Na época do Rondon, ao invés de se utilizar a palavra catequese, passou-se a utilizar a palavra proteção. Foi quando, em 1967, foi criada a FUNAI, né? Mas continuou com o mesmo paradigma instituído pelo SPI, ou seja, pelo Rondon. Seria a política do contato e integrar os indígenas à sociedade nacional. Somente a partir da nova república, que foi com o advento da Constituição de 88, que os indígenas passaram a ser sujeitos de direitos, né? O Brasil passou a ser reconhecido como um país pluriétnico. E nesse bojo do final da década de 80, foi quando aconteceu um grande encontro na FUNAI, que a gente chama o Encontro dos Sertanistas. Nesse Encontro dos Sertanistas, se avaliou que a proteção, na perspectiva do contato, em média, os contatos ocorriam, mas também ocorriam, em média, 50% da população morriam. E esses contatos eram contatos forçados. Não eram contatos que tinham a equipe da FUNAI e os índios procuravam. Não, era a FUNAI que desenvolvia, a partir de uma metodologia de Rondon, de sedução. Iam seduzindo os índios e dentro de um grupo indígena pode ser 3, 4, 5 ou 10 que aceitam essa sedução, fazem o contato e quando voltam para a aldeia levam o vírus. E esses povos são altamente vulneráveis à questão epidemiológica, ou seja, esses povos não têm imunologia para doenças do Ocidente. Assim como nós não tínhamos imunologia para o Covid, e, portanto, nós tivemos que nos isolar, os isolados, eles se isolam porque eles não têm memória imunológica para doenças infecto-contagiosas, tá? Então, foi nesse bojo da Constituinte de 88 que a FUNAI decidiu implementar a política do não contato. E a partir disso aí, começou a pensar, se você não faz o contato, você faz o quê? Então, criou um sistema de proteção que localiza esses povos indígenas, reconhece sua existência e passa a desencadear um processo para definição territorial para esses povos. E daí é que volta a questão anterior, que foi nesse contexto que eu fui convidado para trabalhar na Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, tá? Por quê? Porque a equipe que já estava lá eram servidores antigos da FUNAI, eles já estavam trabalhando há 4 meses e já estavam, na prática, desenvolvendo um processo de contato. Ou seja, eles estavam, na prática, implementando uma metodologia de sedução para os índios se aproximarem. Foi quando a coordenação, o Departamento de Índios Isolados, percebeu isso, percebeu também que isso não era nova política da FUNAI e me convidou para ir integrar essa equipe e reverter o processo. Então, foi a partir dessa experiência da terra indígena Massacro que nós conseguimos consolidar e construir uma metodologia que foi possível definir um território sem fazer o contato e sem molestá-los. Antenor, e aí seguindo na política de não contato, como é que isso acontece de fato? Porque não é como se o Estado também fosse deixar esses indígenas lá, isolados, no meio da floresta, à sua própria sorte. Como é que é feito esse trabalho de proteção, ainda que à distância? E, principalmente, quais são as obrigações do Estado, da FUNAI, em relação a esses povos? No que tange a questão dos isolados, né, existe um sistema de proteção que ela está montado a partir de frentes de proteção etnoambiental. Essas frentes de proteção etnoambiental são unidades descentralizadas da FUNAI que estão em regiões onde existem registros de povos indígenas isolados. Atualmente, são 11 frentes de proteção.
Só que é um número insuficiente para dar conta para fazer o levantamento, confirmação e reconhecimento de povos indígenas isolados no Brasil. À medida que a equipe vai avançando com informações, ela vai também avançando com criações de outros pontos de referências de proteção, que é chamado bases de proteção etnoambiental. As bases de proteção podem ser várias dentro de uma frente de proteção. Elas se instalam principalmente em regiões que impedem o avanço, né, da ação ilegal no território numa perspectiva de proteção. O conjunto dessas informações é que levam a FUNAI, a partir da FUNAI de Brasília, onde existe uma coordenação geral de índios isolados e descentes de contato, que coordena todo esse trabalho, e essa coordenação, em determinado momento, reconhece que existem informações suficientes para se criar um grupo de trabalho para a definição territorial. Esse seria o conceito em tese. Agora, a prática é que essas frentes de proteção, elas contam com um limitado recurso de recursos humanos e principalmente financeiros. Então, basicamente, hoje em dia, as frentes passaram por um processo de sucateamento de recursos humanos e de recursos financeiros tamanho que a maioria das frentes hoje não conseguem implementar esse sistema de proteção que eu acabei de falar. Hoje em dia tem frente de proteção que não tem combustível. Sem combustível, você não consegue andar pelos rios com os barcos, você não consegue um carro para fazer expedições mais distantes, né? Mas como na Amazônia o meio de transporte maior é a via fluvial, sem combustível você não consegue avançar nesse trabalho. Então, algumas frentes de proteção estão paradas hoje em dia, né? E você fala também, Antenor, de sucateamento e falta de recursos para as equipes de proteção da FUNAI. Então, emendando nisso, quais são os principais riscos e ameaças que os povos em isolamento e de recente contato estão submetidos na sua avaliação? Parte dos riscos e ameaças a que esses povos estão submetidos são idênticos ao mesmo período da época que eu iniciei na década de 90. Mas hoje em dia existem algumas características distintas, mas existem ameaças relacionadas aos crimes ambientais, que a gente pode enumerar alguns, que são garimpo, desmatamento, queimadas, exploração de madeira, grilagem de terra, criação de gado, caça e pesca. Só que hoje o maior ameaça é o garimpo e a ameaça também do avanço do agronegócio, né, sobre a Amazônia. Agora, existe também ameaças que vêm muitas vezes por parte do Estado, que são os empreendimentos de infraestrutura. Eu poderia citar alguns. Por exemplo, hoje está todo um processo para reasfaltar a BR-319, que vai de Manaus a Porto Velho, né? E essa estrada, sobre a influência dessa 309, a gente tem alguns povos indígenas isolados, que são os Catauixi, os Kauarriva, os Rimerimã, os Maci e os Mucuim. E mais recentemente foi confirmado que não está na lista dos 114 os indígenas isolados do Mamoriá Grande. Ou seja, uma única BR vai trazer impacto negativo sobre a área de influência de povos indígenas isolados. A nível mais de América do Sul, envolvendo a questão transfronteiriça, a gente tem a rodovia Cruzeiro do Sul-Pucallpa, que está entre o Acre e o Brasil. Cruzeiro do Sul-Acre e vai até Pucallpa. E isso impacta os isolados de Igarapé-Tapada, que é no Acre, e também impacta o território dos povos indígenas isolados que vivem na reserva Esconaua e na reserva comunal Alto Tamaia-Abujão. E, por fim, muito mais recente, ainda no início desse ano, foi denunciado que no município de Itapiranga, do Amazonas, foi descoberto um povo indígena isolado que estão muito próximo da exploração de gás e petróleo no campo do Azulão, em Itapiranga. Isso são 3 exemplos concretos de como empreendimentos podem impactar
a existência dos povos isolados. Mas, por outro lado, e é uma coisa mais contemporânea, o narcotráfico e o crime organizado, que tem se espalhado e se disseminado fundamentalmente na Amazônia, principalmente próximos das regiões de fronteira. E, por fim, existe uma grande ameaça também, que essa talvez seja uma das mais difíceis, que é a ação proselitista de missionários, principalmente das missões Novas Tribos do Brasil, que são evangélicos fundamentalistas, que, na verdade, são crimes dos espíritos. Eles tentam se apoderar do espírito dos povos indígenas isolados, e esses missionários, eles adentram na floresta em busca de fazer o contato. Esse é uma questão muito séria, tá? Agora, existem ameaças que são decorrentes da presença do próprio Estado. Algumas eu já falei, mas existem ameaças que ocorrem exatamente pela ausência do Estado, principalmente nas regiões de fronteira. Na América do Sul, tem um problema sério, que é o problema de guerrilha, principalmente na Colômbia. Tem um povo isolado que fica dentro de um parque nacional Purê, que faz divisa com o Brasil. Do lado brasileiro, se constatou mais de 50 dragas que entram dentro desse território, mas se constatou que a guerrilha hoje e o narcotráfico se aliou com esses garimpeiros brasileiros. Então, esse povo indígena isolado, eles moram dentro da Colômbia, que são os Iuri e o Passé. Então, esse, de uma certa forma, são as ameaças que a gente pode constatar no dia a dia, né? Agora, para fechar aqui, Antenor, eu queria te perguntar o que você avalia que é prioritário para se fazer nos próximos anos em defesa e na proteção desses povos. O que a gente tem no topo de tarefas para ser feito? Bom, você veja que até agora a gente falou muito sobre os povos indígenas isolados. E os povos indígenas considerados de recente contato ou em situação de recente contato. É lamentável dizer que nenhum país da América do Sul, incluindo o Brasil, definiu uma política de proteção para povos indígenas de recente contato. O que existe no Brasil e em alguns países da América do Sul são algumas experiências pontuais com determinados grupos indígenas que são considerados de recente contato. Mas a FUNAI e nenhum órgão do Estado dos 8 países da América do Sul formularam políticas de proteção para povos indígenas de recente contato. E isso é dramático porque são povos que estão submetidos a um conjunto de vulnerabilidades e esses povos têm pouco conhecimento dos códigos da sociedade envolvente e, portanto, eles estão submetidos a vulnerabilidades que os podem torná-los em situações eminentes de genocídio. Então, nesse sentido, o que existia na FUNAI, né, foram alguns programas que foram construídos com os Corubo, com os Auaguajá e com os Oé. E a ideia era que, a partir do desenvolvimento desses programas, se conseguisse subsídios para iniciar uma discussão com a formulação de políticas para proteção dos povos indígenas em situação de recente contato. Nesse sentido, eu acredito que, pensando um pouco para frente, né, o Estado brasileiro está muito atrasado com relação à definição de políticas. Se existe uma política para povos isolados e essa política não está sendo implementada em condições que promovam a proteção efetiva desses povos, você imagine os povos de recente contato que nem política têm. Então, eles estão submetidos a uma situação quase que de abandono. Claro, no Brasil a gente tem algumas experiências muito pontuais com povos de recente contato que poderiam ser consideradas, de uma certa forma, exemplar. Mas essa política desse povo específico, ela não acontece por uma força da ação do Estado, mas pela força de determinadas pessoas que uniu um conjunto de voluntários e que podem fazer uma ação mais efetiva de proteção dos povos de recente contato. Estou falando especificamente no caso do Zoé, né, que é no Pará. Antenor, um mundo de desafios pela frente, né? Mas eu te agradeço muito pela participação aqui no Pauta Pública e, bom, até uma próxima, com certeza a gente vai acabar conversando mais vezes.
Tá bom, Clarice, eu que agradeço a todos, mas eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os ouvintes a conhecerem um canal que se chama Canal AV Isolados, do qual eu sou coordenador, está lá no YouTube. E lá você vai encontrar informações e referências bibliográficas se você quiser aprofundar sobre o tema da proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Já está no ar a nova temporada do podcast Cirandeiras, que exercita a escuta de mulheres brasileiras ousadas que modificam vidas, padrões e territórios. Essa nova temporada se chama Ritmos Latinos e o episódio de estreia traz a Cueca Chilena, conduzida pelo coletivo Kalila Lila. Esse ritmo, que é uma manifestação cultural chilena, foi fundamental para a resistência e denúncia durante os períodos políticos autoritários no Chile. Quer saber mais sobre essa história? Coloque os Cirandeiras para emendar depois do Pauta e boa escuta. E termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada por você ter ficado com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem estamos de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravis Preisner e os teasers são do Breno Andreata. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, ouvintes, até lá! Um abraço, gente. Até!